Fala pessoal, Torugo novamente aqui com mais um vídeo. Acabei ficando aí uns dias fora devido ao acidente que teve aqui no poste onde eu moro. Vou puxar a imagem aqui, ó. Basicamente o poste explodiu o gerador, começou a pegar fogo, aí pegou fogo em vários cabos ali, e daí basicamente gerou o caos, né? Várias companhias de internet e tudo mais ficaram, sei lá, 3 até mais dias indisponíveis. Então não estava conseguindo nem jogar um Naruto Arena, né? Nem gravar. Gravar os vídeos eu até poderia, mas eu não teria nem internet para mostrar as coisas, né? Enfim, vamos direto ao ponto aí. Eu tinha falado lá quando saiu os patch notes que eu ia fazer um vídeo comentando os 5 personagens novos, né? De forma separada daquele vídeo. E acabou passando um tempo, eu meio que esqueci e eu acho interessante falar sobre eles. Até porque agora é interessante, porque já tem praticamente um mês que eles existem no jogo. Tem alguns que já estão sendo usados, mas eu acho que todos eles têm um potencial que ainda vão ser criados times com ele para tu conseguir tirar o máximo de proveito, né? Eu acho que a maioria dos personagens aqui tem uma possibilidade muito grande de serem viáveis. Então vamos ao primeiro aqui, o Yagura, que, cara, em skill set, quando eu li a primeira vez eu achei bem interessante e eu continuo achando muito bom. Então, a primeira skill dele, ele vai usar um genjutsu só, cooldown alto, né, por ser uma skill de alto impacto. Remove todas as skills não strategic do campo e dá alvo em todos os inimigos, né? Isso inclui o time dele também. E essa segunda parte que também é bem forte, nos 2 turnos seguintes, cada vez que o inimigo usar uma nova skill que seja física, suas skills físicas vão custar 2 de random adicional por um turno. Então é praticamente um stun, né? Se tu pega um time ou alguém que tem skills somente físicas, o cara vai pensar 2 vezes antes de usar, porque se ele usar no próximo turno, basicamente ele está stunado, né? Pagar 2 random a mais é algo totalmente inviável, não importa quantas energias tu tenha guardado, tu nunca vai querer pagar 2 random adicional, então, cara, é interessante e tem um lance que ele remove, né? Skills não strategic do Battlefield, tem bastante coisa aí que pode ser relevante, e por ser apenas por um genjutsu, cara, é uma skill de removal bem viável. É... Tem que ver até se tem alguma maneira de ele remover alguma skill negativa dos teus aliados, né? Porque ele dá alvo em todo mundo. Do Battlefield, não, acho que só dos inimigos. Tá certo. Ok, a segunda skill dele também é extremamente interessante. Com certeza vai ter potencial dessa skill, mais alguma outra, onde tu vai alocar o cara e ele vai levar dano por apenas uma energia e vai ficar preso nessa skill e tudo mais. Então, assim, ela por si só é forte, mas eu já consigo imaginar padrões onde tu usa essa skill, por exemplo, junto com o Izuna, que custa só um branco para stunar, aí o cara leva 15 nesse, 15 no outro. Então, assim, ou skills que aumentam o custo, né? Times que aumentam o custo da skill, como o Zabuza, o Gara Rehabilited e tal. Tem o Edo Tensei também que faz isso. Então, assim, interessante. Vamos lá, skill. Dá 15 de dano a cada turno no inimigo, permanentemente. Muito interessante essa parte. As suas skills não strategic vão custar uma energia adicional enquanto essa skill estiver ativa. Essa skill termina quando o inimigo usar uma skill não strategic ou quando o Yagura morrer. E não pode ser usado no inimigo que já está afetado por ela. Então, assim, cara, tu vai fazer com que ele tenha que pagar, né? Se ele quiser sair desse dano, se ele quiser fazer qualquer outra coisa no jogo que não seja strategic, né? Ele vai ter que pagar uma energia adicional. Então, assim, de novo, né? No tema dele de fazer com que o inimigo pague mais energia para fazer as coisas que ele quer fazer. E é interessante isso, cara, porque é praticamente um removal enquanto tu ainda aplica dano. E como eu falei, se tu colocar o cara com mais alguma coisa, ou mais algo, por exemplo, a Hinata também, né? Que tem aquela primeira skill, a cutucada, que eu chamo, que aumenta o custo de energia por 1. Mais isso daqui, então por 2 energias, tu deixou o cara alocado, tu deu um daninho legal, o cara vai levar 15 nesse, 15 no próximo, muito provavelmente. E vai ficar levando dano, né? Interessante por ser só não strategic, então mesmo que ele fique invulnerável, ele não toma o dano, porém, na real até tem que ver isso, né? Tem casos em que o cara toma o dano mesmo que fique invulnerável. Mas mesmo assim, ele não vai encerrar essa skill, né? Ele vai ter que usar algo não strategic para poder encerrar ela. Então é um pouco diferente da skill do Gara, né? Shukaku Gara, que tu pode usar basicamente qualquer coisa para se livrar dela. Mas interessante, cara, o aspecto do dano, o aspecto de aumentar o dano, e ele é um personagem aqui, 2 skills de tipo médio para alto impacto por apenas uma energia, né? Tá certo que elas têm o cooldown relativamente alto,
Mas é interessante, cara. Eu consigo imaginar alguns times aí que vão locar e vejo bastante potencial dele ser utilizado. A terceira skill dele é uma skill de dano, um pouco mais padrão, bem padrão de Tinjurik, né? Ter um Beast Bomb, ter algum tipo de Beast Bomb e tal, e dar o dano. Então, por um Blood e um Random, também muito padrão com Tinjurik. Ele dá 30 de dano Affliction, interessante, porque basicamente não tem como o cara reduzir, nem usar Destructible Defense, né? Um dano que normalmente vai passar direto. E por um turno, o Yagura vai ignorar todos os efeitos que não sejam dano. Então, bem interessante, porque ele não pode ficar stunado, ele não pode levar counter, ele basicamente não pode levar removal. Então, dá uma certa proteção para ele quando ele já tiver com essa skill ativa, por exemplo. Bem interessante, cara. Skill legal, cooldown de 1, bem padrão também. E ele tem uma invulnerabilidade normal. Então, isso aí foi sobre o primeiro personagem. Com certeza no futuro vão encontrar um time que ele vai ser muito bem utilizado. Pode ter certeza que é só questão de tempo. Eu acho que o balanceamento dele tá bom, cara, tá perfeito. Não tá nem muito forte nem muito fraco, pra falar a verdade. Talvez vão achar um time que consiga deixar ele quebrado, mas ele por si só me parece um personagem totalmente balanceado. Vamos pro segundo aqui, que é o Mangetsu. Isso aí eu não usei, eu usei ele bem pouco, mas eu fiz um time meio troll com ele, que era com o Gai Shippuden e com ele eu fiquei botando redução no Gai Shippuden e abrindo os portais. Basicamente eu abri até o sétimo e tava com mais 15, eu tava com, sei lá, 50 de damage reduction. Só que o lance é que ele tem que se proteger, né? Quando ele morre, essa skill aqui acaba. Até porque seria quebrado, né? Se não acabasse. Mas vamos à skill aí primeiramente. Dá alvo em um aliado, dando 5 de damage reduction para ele. E 5 de dano adicional para dano que não seja affliction, né? Que ele causa. Depois que essa skill for utilizada, o cooldown dela aumenta em 1 pelo resto do jogo. Essa skill estaca e termina quando o Mangetsu morrer. Então assim, a primeira vez que tu usa, ela vai ter o cooldown, eu não lembro que isso é nenhum, acho que ela já aumenta pra 1, tá? Então tu usa ela uma vez, aí o cooldown vai pra 1, aí tu usa de novo, o cooldown vai pra 2, ele vai acrescentando, né? Até pra tu não poder usar essa skill todo turno. Mas é interessante, cara, porque acho que mais até do que a redução de dano é esse 5 de dano adicional, cara. Porque se tu botar isso em alguém que dá dano em área, ele vai dar dano em área de 5 adicional em todo mundo, né? Então é basicamente 15 de dano que tu tá espalhando. Bem forte e tu consegue fechar algumas matemáticas. É uma skill que custa um random, então tu sempre vai estar disponível para tu usar ela. Então é bem interessante. Tu vê que ele tem um tema muito de proteção e sobrevivência para ele, né? Então, cara, bem interessante esse personagem. Pro segundo skill dele, ele rouba 20 de vida de um inimigo. E nos próximos 2 turnos, toda vez que aquele inimigo usar uma skill ofensiva, né, uma skill harmful, o Mangetsu vai ganhar uma energia. Então é um check down no cara, né? Tu fala, ó, tu tá marcado aqui, se tu quiser uma skill, tu vai me dar recurso. E, cara, principalmente, eu odeio estar nessa situação. Onde se eu fizer alguma coisa eu dou recurso pro meu oponente, só que ao mesmo tempo se eu não fizer nada, é como se eu estivesse stunado, né? E às vezes até melhor, porque o cara fica num dilema e se ele usar skill tu ganha chakra, né? Ganha energia, então assim, é uma skill bem interessante, cooldown apenas de 1, né? E lembrando que rouba a vida, né? Então tu vai dar dano no cara e se curar ao mesmo tempo. É bem interessante. E ainda no tema de autoproteção dele, né? Tem esse skill aqui. Cooldown dessa skill é apenas 1. Bem interessante também. Tem esse skill que por apenas um genjutsu, por 2 turnos, o Mangetsu vai se curar por 15 de vida a cada turno, ou seja, 30 no total. E tu não vai poder matar ele. Então durante esses 2 turnos tu não pode matar ele. Se tu matar ele, digamos, ele vai ficar com 1 de vida e não vai morrer. Então aqui são 2 turnos de proteção para ele mesmo. Aqui ele já vai estar protegendo um aliado, então isso garante com que isso aqui dure um bom tempo, né? Tu vai proteger, aí tu pode roubar vida, e quando estiver morrendo tu pode usar isso aqui. Depois disso aqui tu pode tentar roubar a vida de novo, tu pode ficar invulnerável. Né? Normalmente tu só vai usar esse skill uma vez, né? Se tu conseguir usar uma segunda vez, cara, provavelmente tu ganhou o jogo, porque é muito stall e tu já vai ter setupado algum aliado teu de forma muito forte, né? Então ele é bem interessante, só que meio que ele pode sofrer da síndrome do All My Friends are Dead, né? Tipo, todos os meus amigos morreram, tipo... Normalmente eu acho que ele vai ser focado por último, por ele ter extrema proteção, né? E quando ele fica sozinho, basicamente ele só tem essa skill de dano, né? Então, talvez uma estratégia viável seja tu matar o aliado, por mais que bote uma proteção nele, né? Se o cara não tiver uma proteção por si próprio, isso aqui acho que não é o suficiente. Acredito que jogando contra ele, a melhor maneira é tentar deixar ele por último, né?
E daí ele tem uma skill de vulnerabilidade padrão também. Então, assim, personagem bem interessante, cara. Eu já consigo pensar em alguns times que ele possa se encaixar. Também acho que ele tá pro lado de balanceado, tá? Eu não vejo nada de errado com esse personagem. Ele parece mais aquele personagem que, assim... quando tu vê que tu tá jogando contra ele, tu não quer lidar, tá ligado? Tu olha, cara, não queria ter que lidar com isso. Né? Porque ele tem bastante proteção própria e tal. Ele consegue levar o jogo pra um late game, né? Então é bem interessante, cara. Outra coisa que tu pode fazer contra ele é tu não dar dano nenhum e tentar dar 100-0, né? Porque daí provavelmente ele não vai usar isso aqui enquanto ele estiver full. Então tu guarda todas as energias e pá, dá 100-0, mata ele seco. Não vai ter nem tempo de roubar vida, de se curar, de ficar... Não, só mata ele seco. Mas enfim, todo personagem basicamente tem um counterplay, ele tem um counterplay bem específico. E faz coisas bem específicas que eu acho que num time que comba bem com ele vai ser muito bem utilizado. Terceiro personagem é o Dan. É o personagem que de longe eu mais usei. Eu cheguei a jogar ladder, uns times com ele e tal. E, cara, personagem interessantíssimo. Primeiro, quando tu entra aqui nele, tu já vê de cara. Não custa nada, nada, nada. Invulnerabilidade padrão custa 1, nada. Então, assim, ele não custa nada. As skills dele não usam energia. Isso faz com que, basicamente, todo turno tu vai usar uma skill com ele, porque nunca vai faltar energia. Além de não tirar recurso do teu time. Então, se tu tá usando ele, tu pode se dar ao luxo, digamos, de usar personagens que usam 2 energias, né? Porque, digamos que se em média tu quer usar uma energia pro personagem, ele não usa nenhuma, tu vai poder usar um personagem que é um pouco mais energy hungry, né? Um pouco mais fominha nas energias. Então, um conceito bem interessante. Eu achei que iria ficar quebrado isso. Talvez alguma hora vai ser abusado, talvez. Mas eu achei ele balanceado pra forte. Ele tem bastante versatilidade nas skills dele. Então vamos aí. A primeira skill é o Rapid Kick. Ele dá 15 de dano em um inimigo. Considerando que não custa nada, isso é bem forte. É bem forte mesmo. No turno seguinte, se ele usar de novo o Rapid Kick, ele vai tomar 15 de dano Affliction. Então esse é outro tema padrão dele. Por mais que as energias dele não custem nada, se ele usar a mesma skill 2 turnos seguidos, ele vai tomar 15 de dano Affliction. Então, para impedir que ele fique sempre usando a mesma skill, né? De certa forma, a maneira ideal de jogar com ele é intercalando entre elas. Claro que muitas vezes vai valer a pena tu tomar esse dano 15 de dano Affliction. Até porque se tu pensa em 2 danos, tu vai dar... Em dois danos. Em 2 turnos, tu vai dar 30 de dano, pagando apenas 15 de vida, por nenhuma energia, né? Isso ainda é muito forte. Isso encaixa em várias matemáticas. Talvez, em algum momento, essa skill vai ter que ser baixada para 10 de dano. Talvez. Tem que ver se vai aparecer algum time que ele fique muito forte, né? Mas essa skill boa, uma skill de dano padrão. Lembra um pouco a skill da Anko, né? Que antes dava 10 de dano. Só que ela também não deixa ficar invulnerável e tudo mais. Então, assim... No momento tá bom ainda. É a única skill de dano dele que ele pode dar, digamos, desde o começo do jogo, né? Que ele está full HP, que ele pode dar dano. Então é interessante. A segunda skill eu acho que é a mais forte dele. É uma skill muito boa. Durante um turno, o Dan vai ignorar todo o dano inimigo causado nele. E no próximo turno isso aí é padrão, né? Ele vai tomar 15 de dano se ele usar de novo. Então, de certa forma, cara, se tu não levar stun e ficar usando isso daqui, tu vai poder usar isso aqui, sei lá, 8 turnos seguidos, até tu se matar com o dano Affliction. E tu não vai levar dano de ninguém, cara. Então, assim, é bem interessante, cara. É bom contra time de dano em área, porque ele não vai levar. É bom... Normalmente tu vai ficar intercalando essas duas skills, né? Vai dar dano, aí tu vai se proteger, aí tu vai dar dano, aí tu vai se proteger. E, cara, isso é muito forte porque desincentiva a focarem nele, né? Aí tu vai poder usar alguns times que, por exemplo, tem a self-counter e tudo mais, e o cara vai ficar numa situação bem difícil, porque no Dan ele não vai causar dano, e no outro tu sempre vai ter a possibilidade do cara ter usado o counter, né? Inclusive é um dos times com ele que eu vou falar no final do vídeo, né? Dar um destaque, porque foi o personagem que, como eu falei, eu mais joguei. Tudo mais, enfim, skill muito boa. A skill dele também não tem cooldown, né? Tirando a invulnerabilidade. Então, cara, muito boa. Tu ignora todo o dano. Não tem como ser ruim. Tu não paga nada por isso, tá ligado? E a terceira skill dele é muito mais situacional, mas ela pode ser muito poderosa e ela dá uma versatilidade gigante pra ele, cara. Essa skill aqui, cara, ela é late game, mid late game, ela é sensacional, porque ela tem muita versatilidade, tu pode fazer muita coisa com ela. Então vamos lá. O dano dá alvo em um inimigo ou um aliado. Se usado em um inimigo, ele vai tomar 0 de dano. Calma que logo vai fazer sentido. Se usado no aliado, ele vai ser curado por 0 de vida. Essa skill causa 5 a mais de dano ou 5 a mais de cura para cada 15 de vida que o Dan perdeu.
Então, assim, essa skill não tem a condição do 15 de Affliction, porque depois que ela é usada, ela é substituída, né? Já chegamos lá. Então, assim, se tu tiver full HP, essa skill basicamente não faz nada. Apesar que tu pode usar ela no inimigo, e mesmo dando 0 de dano, tu vai procar counters. Então é uma skill que não custa nada, que tu pode procar counters em inimigos. Cara, isso é muito bom. E aí começa a entrar a matemática, né? Quando tu perdeu 15 de vida, essa skill vai dar 5 de dano. Quando tu perdeu 30, ela vai dar 10. Quando tu perdeu 45, ela vai dar 15. Já começa a se igualar ao Rapid Kick. Quando tu perdeu 60 de HP, ela já tá dando 20 de dano. Ou seja, ela se torna a skill de maior dano dele, né? Ou tu cura 20 também, que é muito interessante. Se tu perdeu 75 de HP, tu vai dar 25. Se tu perdeu 90, que é o máximo enquanto tu estiver vivo, tu vai dar 30 de dano. Cara, um dano muito relevante. Ou uma cura de 30, né? Então, assim, quanto mais low HP tu tiver, mais essa skill vai ficando perigosa, vai ficando forte no jogo. Lembrando que ele pode se manter tranquilamente com baixo HP por causa que ele tem essa skill para se proteger. Então é muito comum que tu consiga chegar nesses HP baixo com ele enquanto ele ainda está vivo e consiga usar essa skill. Aí vem a segunda parte muito interessante dessa skill, que é o Spirit Word, que é a skill que no turno seguinte ela vai ser substituída pelo Spirit Word. Então acontece o seguinte, ele dá alvo no inimigo ou aliado que foi afetado pelo Spirit Traveling e vai stunar eles e fazer com que eles fiquem invulneráveis para qualquer efeito helpful e harmful, né? Então efeito ofensivo e efeito de aliado por um turno. É uma utilização bem interessante, porque basicamente ele tem um stun, né? Ele consegue marcar o cara, dar um daninho, ou dar 0 de dano, se tiver full HP, e depois ele stuna. Então, cara, um stun sem custo é muito forte. Só que no próximo turno o cara vai estar. Ele ainda vai estar invulnerável a skills, né? Então tu não vai poder bater nele. Então tu vai stunar num turno e no outro ele tá 100% protegido. Pra poder fazer o que ele quiser, basicamente. E se tu usar no aliado, cara, tu vai stunar o teu aliado, o que não chega a ser um custo, né? Porque tu vai estar stunado durante o turno inimigo, tudo certo. E depois tu vai estar invulnerável, né? Então, assim, é uma skill de proteção. Além de, digamos, tu conseguir curar teu aliado, por apenas o... tu ainda vai conseguir proteger ele no próximo turno, né? Apesar de que ele vai ficar também invulnerável a skills de aliado. Então tu não vai poder usar isso aqui de novo, por exemplo, e ficar lupando Spirit Word protegendo ele pra sempre, né? Senão, obviamente, seria quebrado. Assim como também tu não vai conseguir dar no mesmo inimigo, porque ele vai estar invulnerável, né? Mas, cara, uma skill bem interessante. Acho que a maneira que fizeram ele tem muito a ver com a temática dele, espírito e tal. E ele não custar energia, então assim, foi bem interessante, cara. Quando eu vi a primeira vez eu pensei, personagem que não custa energia vai ser quebrado. Mas ele é forte, cara, e tu tem que ter um certo conhecimento pra usar ele no máximo, né? Saber quando usar isso daqui, quando usar Rapid Kick, quando se proteger. Então, cara, um personagem que eu achei bem interessante. Com certeza ele tá também balanceado pra forte. Eu consigo ver algum dia eles nerfando alguns números, como eu falei, talvez o Rapid Kick, né? Aqui eu acho que tá bom o Rachel, porque ele tem que ficar bem low para dar bastante dano. Vamos ver, né? Mas eu acho que por agora ele tá balanceado, não vai levar nenhum nerf. E se no futuro eu consigo ver um time também com que ele iria se encaixar e fazer com que o time fique talvez forte demais e ele tenha que ser nerfado por causa disso. Mas, cara, no geral, gostei bastante. Um design bem inovador. E ficou legal, um personagem que não custa energia, né? Consegue fazer uns times muito loucos devido a isso. Vamos para o quarto personagem, agora é o Snake Bros, né? Tem o Orochimaru e tem o Kabuto. Então, White Snake e Kabuto. Já de cara a gente vê que ele tem skill que troca, né? 2 skills dele, ou seja, ele tem 6 skills no total. Vamos lá então, cara. A primeira skill dele é bem interessante, cara. É uma skill bem chata de lidar. Primeira vez que eu joguei contra, eu não li ela direito, né? Então eu achei que ele não tinha usado, mas ela é uma skill que ela é invisível. Então, por apenas um Taijutsu, ele dá 20 de dano Affliction para um inimigo. Porém, somente no final do próximo turno, né? Somente no final do turno do inimigo. Durante aquele turno, cada inimigo que usar uma nova skill no Kabuto vai tomar 15 de dano Affliction. Então, assim, bem interessante. Dá 20 de dano por uma energia, 20 de dano Affliction, muito bom. Todo mundo que usar skill nele vai tomar 15 de dano Affliction. Também maravilhoso, né? O cara não vai saber que tu usou skill. E consegue espalhar um dano bom, né? Porque todo mundo que bater nele vai levar. Segundo skill, ele tem um Summoning Manda, que lembra bastante o do Orochimaru clássico. Só que digamos que é um pouquinho mais fraco, porém custa menos. Eu acho bem forte esse skill, pra ser sincero. Depende apenas de 2 chakras específicos, né? Não depende de 3. Vamos lá, ele dá 40 de dano no inimigo.
2 energias, 40 de dano, bem forte. E ele tem esse efeito adicional, que durante os próximos 2 turnos ele vai ganhar uma energia aleatória cada turno. Essa skill acaba se o Kabuto morrer. Então assim, a skill se paga, né? Tu gasta 2 energias, dá 40 de dano, aí no próximo turno tu ganha uma, e no outro tu ganha outra, e basicamente tu pagou e tu usou a skill de graça, entre aspas, né? Porque volta parcelado aí o Chakra Energy, né? Geração de energia sempre é muito bom, sempre vai ser muito forte. Dá pra ver pelo time do meta, né? Bastante Orochimaru sendo usado, com a Tsunade Shippuden lá com o selo procado e tudo mais. Então é uma skill bem forte, uma skill que se paga e... Cara, muito boa. Não tem muito mais o que dizer. Muito boa. E aí vem a terceira skill, que algum dia isso vai ser problemático. Se não é problemático hoje, algum dia isso vai ser problemático. Eu não gosto de mecânica de revive, essas coisas. Eu realmente, não sei, eu acho zoado pro jogo. Eu acho aceitável, por exemplo, a skill do Konohamaru, que revive o cara, deixa com 15 de vida. Porque daí tu consegue jogar em volta, né? Tu mata o cara e pá, dá 15 de dano ou mais e tu sabe que tu vai matar ele. Então tu consegue jogar em volta sabendo que vai ser utilizada. Agora isso daqui é zoado porque é invisível e tudo mais. E... não sei, cara. Eu realmente não gostei dessa skill. Eu preferiria que ele tivesse outra coisa. Eu sei que eles querem deixar o personagem único e tudo mais. E tem a ver com o tema dele, tem a ver com as reencarnações e blá blá blá. Mas eu não gosto desse tipo de skill. Basicamente dando a minha opinião antes de falar sobre a skill, né? O Kabuto dá alvo em todos os aliados permanentemente. A próxima vez que a vida deles chegar a 0, ou seja, quando eles morrerem, eles vão ressuscitarem e a vida deles vai ser setada para 35. Lembrando que não é cura, né? Vai setar de 0 para 35. Essa skill é invisível e uma vez que ela é utilizada, não pode ser removida. É basicamente um revive. Quando o aliado morrer, ele vai voltar para 35 de vida. Tu até pode jogar em volta disso, só que a questão é que é uma skill... é uma skill que, cara, tu vai contar as energias e tudo mais, mas pode ser que ele não tenha usado ela, né? Então, assim... Fica meio estranho. E 35 de vida é bastante HP. Claro que tu tá pagando 3 energias, né? Tu quer que a skill seja forte e é nos 2 aliados. Porém, eu acho que fica meio ruim de jogar em volta dela. Cara, é a skill dele que eu não curti muito, não concordo. Eu acho que algum dia vai gerar problema. Pode anotar aí, talvez demore anos, mas algum dia vai gerar problema. Ele vai ter que ser banido em War e tudo mais, e blá blá. Né? Eu acho que é problemático. E daí pra skill de invulnerabilidade dele, que é uma skill de vulnerabilidade diferenciada, né? Não é a padrão. Ele remove todos os efeitos Affliction nele, que é bem forte, e se torna invulnerável por um turno. Como efeito extra, nos próximos 4 turnos, ele vai substituir as 2 primeiras skills, a Strangulation e a Manda. Eu gostaria que substituísse essa na real, mas é que faz sentido, né? São as 2 skills ofensivas. Substitui essas 2 skills por essas 2 skills de baixo durante 4 turnos. Ou seja, até isso aqui voltar, né? Primeira skill por um Taijutsu, tu vai dar 25 de dano em um inimigo. No turno seguinte, se tu usar Snake Regeneration, ela vai dar 25 de dano em um inimigo aleatório. Lembrando que não tem cooldown, então na teoria tu pode spamar isso aqui. Mas essas skills basicamente foram feitas para tu ficar intercalando entre elas e pegar esse efeito extra, né? Porque aqui tu vai dar 25 e aqui tu vai dar 25 de bônus, por causa dessa skill que tu usou anteriormente. A Snake Regeneration, um Bloodline, essa aqui deu um cooldown de 1. Porém permite que tu continue intercalando entre elas, né? O Kabuto vai se curar por 25 de vida, bem efetivo, uma energia 25 de vida. Aí no caso, se tu usou isso aqui antes, ainda assim tu vai dar 25 de dano, que já é insano isso. No turno seguinte, a Snake Bite vai curar o Kabuto por 25 de vida, né? Então tu se cura 25 aqui, e depois tu usar essa skill no turno seguinte, tu vai dar 25 e curar 25, e aqui tu vai curar 25 e dar 25 em um aleatório. Então fica bem no tema de cobra e tal, trocar as escamas, trocar as camadas e se curar. Ficou bem interessante, ficou bem temático. O personagem daí ele acaba se tornando de baixo custo, né? Interessante, cara. Legit. Acho que vai ter times que ele vai ser utilizado, mas isso aqui é problema. Isso aqui algum dia vai ser problema, cara. Se não for, talvez a minha visão de jogo esteja muito errada, né? Mas eu acho que isso aqui algum dia vai ser um problema. Não tem como sair disso. Então, para o último personagem, o quinto personagem, o Whitesnake Orochimaru. Cara, também é um personagem bem interessante. Tem o lance aqui de trocar as skills, só que esse aqui é um pouco mais específico. Ai, ai. Vamos lá, então. Um Taijutsu e um Bloodline. Não tem cooldown. Ele dá 35 de dano no inimigo e se cura 35. Cara, se curar 35 é insano, né, cara? É uma cura bem forte. Não tem cooldown, mas custa 2 energias específicas, né?
Então não vai ser tão fácil assim tu ficar usando consecutivamente essa skill. Porém, assim, 35 de dano é um dano razoável, mas tem a parte da cura, né? Uma skill forte, sem cooldown, interessante. A segunda skill dele, pra mim, já me parece bem mais problemática. Vamos lá. O Orochimaru dá alvo em um inimigo por 3 turnos, stunando o inimigo, todas as skills não mentais dele, né? Não mental, e roubando 15 de vida dele. Essa skill termina se o Orochimaru morrer. Então, assim, é 45 de dano no total que ele causa e que ele rouba, né? Que ele se cura também ao mesmo tempo. Um ninjutsu e um genjutsu, cooldown de 3. Ainda bem que essa skill tem cooldown alto, né? Porque senão seria totalmente quebrado. E, cara, tu tá stunando por 3 turnos. Isso é insano. É uma skill de control, então, assim, ela pode ser interrompida, eu acredito. Se ela fosse action, eu teria mais certeza. Na verdade, cara, vamos até dar uma olhada nisso, porque provavelmente no Game Manual vai ser falado sobre control, né? Vamos lá. Control. Control requer constante contato entre o caster e o alvo. Se o contato for quebrado, a skill irá acabar. Controls around use, Tá, então ele tem que ficar em contato com o alvo o tempo inteiro, então tudo bem. Pode ser interrompida. Interessante, deixou ela muito mais viável, porque, cara, se tu pudesse simplesmente stunar por 3 turnos sem ter um link, ia ser totalmente retardado, né? Mas, enfim, é uma skill forte, cara. Uma skill com uma certa coordenação. Isso aqui pode ser uma Conan, tipo, on steroids, né? Tipo, porque são 3 turnos de stun, cara. Combado aí com alguns times específicos que conseguem locar em stun, isso aqui vai ser extremamente forte. Onde ele tá roubando a vida, né? Ele vai estar se protegendo ao mesmo tempo, vai poder usar essa skill pra se curar mais e tal. Então é bem forte, né, cara? Isso faz com que seja um pouco difícil tu focar ele primeiro. Tem que fazer basicamente aquele método de dar 100-0, né? Guarda chakra, pá, mata ele na hora, porque senão ele vai ficar se curando e vai ficar te incomodando. Terceira skill dele, assim como o Kabuto, problemática, porém um pouco menos que a do Kabuto, porém ainda problemática, porque tu consegue jogar em volta dela, né? Vamos lá. Dá alvo em um aliado. Se a vida dele cair para 25 ou menos enquanto o Orochimaru estiver morto, esse personagem vai se curar 75 de vida. Então, se cair exatamente para 75, ele vai ficar full HP, ele vai ficar com 100. Ele vai ter todas as suas skills Friendly and Harmful removidas dele, então vai limpar tudo. E todas as suas habilidades serão substituídas por essas 4 aqui abaixo. Essa skill é invisível e não pode ser usada enquanto estiver ativa. Então, assim, cara, é bem temático do Orochimaru, né? Basicamente é como se ele tivesse colocado o selo em alguém, aí ele fica escondido dentro do corpo daquela pessoa, e quando a pessoa estiver quase morrendo, ele sai do selo e basicamente toma o corpo da pessoa, né? Então, assim, é bem temático dele. E eu acho que é problemático, porém, tu pode jogar em volta, né? Tu pode jogar em volta, basicamente deixando o Orochimaru por último. Se isso é viável ou não, vai depender da comp do cara, vai depender do teu time, porque ele pode ficar stunando. Ele enche o saco também, né? Porém, se tu não dá dano nele, ele perde bastante, né? Tipo, 2 energias para dar 35 de dano, 2 energias específicas, é fraco. Essa skill aqui já é um pouco mais forte, mas tu vai basicamente negar, tu vai estar não deixando com que ele consiga roubar vida, porque a parte de cura vai ser relevante, né? Então, normalmente tu vai deixar ele por último. É o que eu tendo a fazer. Tem que ver se o time dele vai permitir, o teu time consegue fazer também, né? Então, assim, se tu matou o Orochimaru e os outros estão vivos, saiba que tem a chance dele ter usado essa skill. Então... É invisível, né? Então não tem como saber. Ele tem uma vulnerabilidade padrão. E agora nós vamos para as 4 skills que elas são substituídas no personagem que for ressuscitado, né? Então, o personagem vai ser ressuscitado, não, ele vai ser curado full. E daí as skills dele vão se tornar essas skills aqui. Então, assim, relativamente complexo, mas depois que tu entende é tranquilo. Primeira skill, por um taijutsu, Orochimaru destrói toda a Destructible Defense do inimigo e dá 35 de dano piercer. Cara, isso é muito forte. O Orochimaru clássico custa 1 verde e 1 random, destrói energia piercer e dá 25 de dano. Essa aqui dá 35. Claro que de certa forma é uma premiação, né, essas skills serem fortes por tu ter conseguido usar isso daqui e resolvido essa skill. Vai ser muito difícil tu resolver essa skill se tu jogar contra um oponente que souber o que estiver fazendo. Então tu meio que não pode se basear que tu vai ter essas skills porque são cenários bem específicos, né? Mas
no vácuo, essa skill aqui é insana. Insanamente forte. Segunda skill, o Orochimaru dá 20 de dano em todos os inimigos por 3 turnos, totalizando 60. Sensacional. Durante estes 3 turnos, se uma nova skill de stun for usada no Orochimaru, ele vai dar 20 de dano e stunar o inimigo por um turno. E ele vai ignorar efeitos de stun por um turno. Então assim, cara, uma proteção insana, também 2 energias para causar 60 de dano em área, mais proteção, mais stun, ou seja, tu não vai conseguir parar isso, né? Porque se tu stunar ele, tu vai ser stunado de volta e levar o dano. É fortíssimo. Sem muito mais o que dizer. Fortíssimo, como falei, tu tá gratificando a pessoa por ter conseguido resolver essa skill, né? Que é insana e bem situacional. Terceira skill dele, Orochimaru Regrows Form, blá blá. Ele reala 25 de vida a cada turno por 4 turnos, né? Um ninjutsu e um genjutsu. Fortinho. Basicamente tu vai ficar full HP se tu quer resolver. Mas também meio específico, né? Bastante seguindo um tema de proteção, cobra, trocar de pele, se curar e tudo mais. E a skill de vulnerabilidade padrão por um turno. Cara, um personagem bem interessante, ficou muito bom com a temática dele, sobre quem é o Orochimaru, como que ele age no anime e tudo mais, ficou sensacional. Eu acho que essa skill vai dar muito menos problema do que a do Kabuto. Não consigo imaginar. O kit dele em si não é quebrado, talvez os caras vão ter que mexer no número e tudo mais, mas essas skills aqui, elas são propositalmente muito fortes, porque, como eu falei, se trata de um cenário muito específico, né, pra tu conseguir utilizar elas. Basicamente todo mundo vai jogar em volta dela, tipo, vai ser muito difícil alguém não jogar em volta dela. Então é isso, basicamente, os 5 personagens. Eu vou dar uma faladinha sobre o time que eu usei com o Dan, né? Eu usei um pouquinho bem no começo desse patch, antes de descobrir os times com Mifune e tudo mais, né? Quebradaço. Então eu tava usando esse time aqui, né? Inclusive um cara do meu clã usou ele. Não sei se ele usou pra toda streak, mas ele usou esse time aí e fez mais 32. Mas eu não sei se foi só com esse time, mas no finalzão ele tava jogando com esse time, né? Que tem umas matemáticas muito interessantes. Acho que eu até falei, eu mencionei esse time, se eu não me engano, em outro vídeo. É o Kakashi clássico, né? Tem o Sharingan para refletir, tem essa skill que stuna e o Haikiri mata, mas basicamente tu quer usar o Haikiri para 50 de dano. Uma verde e um azul, tudo certo. Com o Dan tu vai basicamente querer dar 15 de dano, se proteger, dar um stun ou curar, ou dar um daninho aqui, mas basicamente tu quer dar esses 15 de dano dele. Com o Shikamaru, desculpa, tu vai querer marcar o inimigo para que ele não possa receber nenhum counter, não possa usar nada. E tu vai querer dar essa skill com 35 de dano. Então, basicamente, tu tem 35 do Shikamaru, 15 do Dan, totalizando 50, mais 50 do Kakashi, basicamente isso é hit kill. Por que isso é tão interessante? Porque por apenas 2 energias, e mais 2 aqui, que na verdade é só uma energia específica, e mais os 15 de dano sem custar nada, tu tá dando 100-0 em alguém. Isso permite com que tu jogue no primeiro turno com uma energia, tu dá os 15 de dano do Dan e, por exemplo, marca com o Shikamaru, que não custa nada, e se no próximo turno tu tiver um Taijutsu, um Ninjutsu e um Genjutsu, tu vai ter 4 energias no total, tu vai dar mais o restante de 85 de dano e tu vai matar o personagem. Então, assim, isso permite com que tu consiga jogar um jogo muito acelerado, porém tu consegue ter um aspecto de controle nesse time muito forte, né? Porque tu vai ter a skill do Dan que vai ignorar o dano, faz com que o inimigo seja desincentivado a focar ele. Tu vai ter essa skill do Shikamaru que stuna e protege ele por 2 turnos, então tu vai ter uma certa proteção com ele, além desse stunzinho dele, né? Muito interessante. E isso faz com que o Sharingan do Kakashi ganhe muita força, né? Porque o cara vai tentar matar o Kakashi, ele é o teu principal damage dealer, né? Vale lembrar que esse time, cara, se o Kakashi morrer primeiro aqui, tu não consegue dar dano. O Dan vai ficar dando 15, o Shikamaru dá 35. Cara, teu time perde muita velocidade, então assim, o Kakashi é muito importante que tu consiga proteger ele. Então a ameaça do Sharingan é muito forte, tu tem que ficar invulnerável, tu tem que saber proteger o Kakashi, né? Mas assim, o Sharingan ganha muita força devido ao Shikamaru se proteger, o Dan se proteger, então muitas vezes tu vai conseguir refletir coisa e vai ser um blowout, né? Se tu conseguir refletir skill com o Kakashi, cara, tu tá muito encaminhado pra ganhar o jogo. Além de proteger ele, tu vai estar causando dano e é muito forte. Gostei desse time. Tem que ver se o Kakashi vai ser nerfado. No começo do patch parecia muito que ele ia ser nerfado, porque ele estava sendo usado nesse time aqui, estava sendo usado no Kakashi, Sai e Kankuro, né? Mas depois ele foi saindo, né? Os principais ofensores agora seriam o Kimimaro, o Mifune, o Izuna principalmente, né? Então ele acabou ficando, acho que agora um pouco abaixo do radar. Então esse é um time que, cara, se virar o patch e nenhum desses 3 foram mexidos e tu não sabe com o que jogar, joga com esse time aqui ou joga com Kakashi, Sai e Kankuro, que sempre vai ser muito forte. Esse time aqui eu gosto porque, assim,
ele tem menos versatilidade que o outro, só que ele é muito rápido, né? Como eu falei, tu pode começar e no turno seguinte tu já tá matando alguém. Isso é extremamente forte. Além de tu ter o aspecto de stun aqui, tu consegue stunar com o Dan, então tu consegue fazer aquele combo perfeito, né? Onde tu guarda energias, aí tu stuna um cara com o Dan, tu stuna o outro com o Shikamaru e tu stuna o outro com o Kakashi, garantindo com que no turno seguinte tu vai dar um Haikiri e vai matar o cara, né? Vai dar 100-0 nele. Então basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo. Peço desculpas aí pela falta de frequência, né? Realmente deu problema na internet e tudo mais, e teve as festas aí de virada de ano e tal. Voltaremos a postar com mais frequência aí. Por favor, deixe o seu feedback, o que vocês acharam do vídeo, se acharam interessante, sugestões para o próximo vídeo. Vai ter o link do Discord na descrição desse vídeo, juntem-se a nós lá, eu sempre aviso quando sai vídeo novo no canal e tudo mais, e a gente pode trocar uma ideia, né? Sempre que eu estou disponível, tento responder todo mundo lá. E vamos aí criar uma comunidade saudável, uma comunidade competitiva de Naruto Arena, né? No nosso Brasil. Tem uma player base boa. Basicamente é isso, cara. Eu adoro conversar sobre esse jogo, adoro jogar esse jogo, fazer o Theorycraft. E lá só vai ter pessoas assim, né? Então vai ser uma comunidade de pessoas aí que tem um interesse parecido em melhorar no jogo, em conversar sobre ele. E é isso, pessoal. Agradeço aí por quem assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. Estaremos com mais vídeos aí durante essa semana e muito obrigado, cara. Se possível também, eu não gosto muito de pedir isso, mas eu vejo que às vezes não acontece, né? Se inscrevam no canal para dar uma força, dar aquele likezinho, né? Só o like e se inscrever já vale muito para mim. Eu realmente agradeço muito mesmo. É um trabalho que eu não faço visando lucro, eu faço por amor ao jogo, porque eu adoro falar sobre ele, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo.